Estou acompanhando aqui. Já no ar? Já estamos ao vivo? Boa noite. Jesus nos abençoe. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs, aqui presentes, os que estão em casa, nos acompanhando pelo YouTube, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa que nos acolhe, que nos abriga, com muito carinho, com muito amor. Hoje nós vamos ter o tema Fé Inoperante com o nosso irmão Marcos Lenk, né? Da Associação Casa das Flores, né? Uma casa de amparo às crianças em tratamento de câncer, lá em Belo Horizonte. Ele vai falar para a gente sobre esse tema, Fé Inoperante, dentro do tema central, que é Fonte Viva, que é um livro de Emmanuel, né? Vamos fazer uma rápida reflexão, que é um livreto que ele nos deixou aqui. Vamos até sortear. Hoje ninguém sai sem livro daqui hoje não, viu, mano? Então, o item 31, a gratidão transforma. Pare de pedir chorando e comece a agradecer sorrindo. Fica essa frase aí para a nossa reflexão inicial, e nós vamos fazer a oração, mas vamos lê-la de novo. A gratidão transforma. Pare de pedir chorando e comece a agradecer sorrindo. Então, elevemos mais uma vez os nossos sentimentos e pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, que está conosco, nos acompanhando desde o início dos tempos.
esse irmão maior, que através da sua infinita misericórdia tem nos protegido e nos auxiliado para que possamos juntos receber os benefícios de Deus e caminharmos na medida do possível em direção ao Pai. Jesus amigo, os mentores que aqui se encontram, Senhor, em seu nome, mensageiros e dirigentes desta casa, o saúdam, Mestre, e nós, humildemente, pedimos e agradecemos pela tua proteção, pelo teu carinho, e que tudo transcorra conforme a programação definida para hoje. Permita que o bem, a alegria e o amor se instalem em nossos corações. Ilumine a mente e o coração do nosso irmão que fará a exposição, para que esta luz reflita em nossos lares, em nossas casas, em nossas mentes. Que assim seja. Mais uma vez, os que chegaram aí durante a prece, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência à nossa reunião, passando a palavra então para o nosso irmão, que vai poder desenvolver as suas ideias conforme pedido, nosso irmão Marcos Lenk. Fica à vontade, Marcos. Posso falar nessa distância? Tá. Boa noite a vocês que estão aqui presentes, a quem está em casa, aos nossos irmãos espirituais do plano espiritual que também nos acompanham na noite de hoje, né? Obrigado à casa por mais essa oportunidade de compartilhar esse estudo com vocês. E me identificando, meu nome é Marcos Lenk, né? Eu sou a voz e a mão de um grupo do plano espiritual que trabalha com acolhimento e esclarecimento. Então, nós fizemos a opção de realizar esse tipo de trabalho, e com isso nós trabalhamos em mais de uma casa. Nós temos a nossa casa de apoio, né, que é Ergue de Caminho, né, e depois, por essa oportunidade, nós trabalhamos em outras, né, Fraternidade Reencontro, perto do Hospital São Camilo, Fraternidade Olhos da Luz, Luz na Rua Rubi. Então, são projetos de ampliação desses estudos que nós vamos fazendo, e alguma coisa a gente vai escrevendo em livro, e com isso nós vamos fazendo a aplicação também desses estudos, né? E o tema de hoje veio a calhar porque nós temos essa aplicação. Essa Casa das Flores é uma casa de acolhimento de crianças carentes no interior do estado. Hoje, prioritariamente, o Vale do Jequitinhonha e Mucuri parece que mapeou essa casa, e agora eles estão com a lotação total a semana inteira. Eles vêm para Belo Horizonte fazer os tratamentos de saúde deles, não tem onde ficar e fica lá. E lá nós fornecemos a casa de maneira integral e mais o transporte. E além do acolhimento, né? São várias crianças nessa situação. Então, o tema fé inoperante, para nós, ela vem a calhar, porque a fé sem ação, ela não tem aplicação, né? Eu vou resumidamente ler o que Emmanuel escreveu, chegou para nós, é de Tiago, tá? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé inoperante é problema que merece melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva.
A crença religiosa é o meio. O apostolado é o fim. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre flores inúteis para promessas brilhantes. Todo mundo conhece pessoas do nosso relacionamento, muito religiosas, né, católicas, evangélicas, espíritas, né, de diversos segmentos, que têm fé, né, vivem em processo de oração, mas que têm dificuldade na hora de aplicação. Por isso que eu falo que a ação dentro da fé, ela passa por um processo evolutivo, né? Primeiro nós temos a fé vacilante, que é comum, né? Quem tem a fé vacilante acredita, mas duvida. É como uma companheira nossa de caminhada, que o marido adoeceu com uma doença senil, ele não está não está mais lúcido, né? Porque ele era um brilhante cientista da mente, né? Um psiquiatra, e hoje ele está precisando de ajuda de psiquiatra. E ela me questionou, falou assim: eu acredito em Deus, mas eu quero que ele me prove. Quero que ele me prove que ele é bom, que ele existe curando meu marido. Então, essa é uma fé vacilante, né? É aquele que barganha com Deus, que acredita em Deus, mas duvida de todo do seu potencial. Assim são vários outros exemplos que nós podemos tomar, com o pessoal de Brumadinho, né, que sempre questionou a ação de Deus dentro desse processo todo, né, de Mariana, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, da Boate Kiss. Todas essas grandes tragédias, nós conhecemos pessoas que têm fé e que têm fé vacilante. Né? Dentro desses grupos que têm perdas maiores, muitos trabalham por um processo de reconstrução e outros trabalham por um processo de alimentação do ódio. Quando você alimenta o ódio dentro de um processo de dor, você está vacilando na sua fé. Essa pessoa que tem esse processo de vacilar na fé, é difícil para ela transformar essa fé em ação. Porque a ação dela não vai ser com base no amor. Nós tomamos as nossas ações com base no amor ou com base na dor? Quando nós tomamos as nossas ações com base no amor, ela é construtiva, é produtiva, ela é útil. Aí nossa fé se apresenta segura. Quando nós tomamos as nossas ações no ódio, na mágoa, no rancor, as nossas ações são impróprias, tendem a dar errado. Primeiramente para nós, nos desgastando fisicamente e emocionalmente. E para o meio que a gente vive, que nós passamos a transportar mágoa, transferir mágoa para outros. Então, para esses, a fé inoperante existe. É uma fé que vacila. Então, é uma fé pequena, né? Há outro tipo de fé, a fé cega. A fé cega não dá espaço para a razão. Ela sepulta o livre-arbítrio. Quando nós reencarnamos, nós ganhamos um poder infinito, que é o poder da escolha. O livre-arbítrio, né? De fazer as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes, tomar as nossas decisões por conta própria. E quando nós temos a fé cega, que nós conhecemos muitos que a têm, e muitos que a têm precisam tê-la, porque ainda, se não for assim, não vão temer a Deus, porque eles tratam Deus dessa maneira, é temer a Deus.
né? Então, dentro dessa visão de temer a Deus, eles evitam matar, pecar, roubar, adulterar, prejudicar, porque eles temem a Deus. Eles sabem que pecando eles não vão poder estar ao lado de Deus. A fé cega, ela, quando te tira o livre-arbítrio, ela te tira a razão. Ela te tirando a razão, ela faz com que você transfira a sua responsabilidade. É comum, todos nós temos conhecimento, nós vemos isso, pessoas que falam, é a vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Coloco nas mãos de Deus. Quando você coloca na mão de Deus, você está transferindo para Deus toda a responsabilidade e o compromisso que você tem perante determinadas atitudes ou circunstâncias da vida. Eu conheço uma pessoa que o filho dela dá tanto trabalho para ela, ela falou, eu lavo as minhas mãos, coloquei nas mãos de Deus. É fácil. É uma escolha? Sim. Mas é uma escolha de quem não tem fé. E quando você tem fé, você não nega essa sua fé. Assume seu compromisso. Foi Deus que quis assim. É também fácil, foi Deus que quis assim. Isso te alivia da sua responsabilidade perante as coisas que acontecem na sua vida. Dentro de um processo de reencarnação, nós temos coisas que nós somos responsáveis, porque nós assumimos compromissos para reencarnar, mas as coisas que nos afetam são as miúdas, são do dia a dia, são aquelas que a gente acorda, anda e convive com elas. Essas miudezas, essas pequenas coisas, é o nosso temperamento, são as nossas fraquezas, né? Então não foi Deus que quis assim. Deus não quis que eu tivesse um acidente, Deus não quis que eu tivesse uma doença física por um desregramento moral, um desregramento, uma fraqueza, por um vício, né? A gente acha que tudo é assim porque Deus quer. Se fosse assim, Deus seria punitivo. Deus não é punitivo, Deus é bom. E não vai nos dar aquilo que nós precisamos para poder evoluir. Nada mais. Mas espera que a gente assuma os nossos compromissos e responsabilidade perante todo esse processo, né? Essa pessoa que tem a fé cega, certamente ela não está preparada por um processo de fé com ação. Transformar a sua crença em atitude. Porque o que é atitude? Quando Jesus veio aqui, deixou ele como modelo e exemplo, o amor ao próximo, né? Ele quis simplesmente deixar um conceito simples de que na vida não existe a felicidade do eu sozinho. Que o bem-estar do meu companheiro de caminhada é responsabilidade minha. Senão ele não estaria perto de mim. Se eu tenho um processo de evolução melhor que o dele, cabe a mim auxiliá-lo. Tem uma passagem de Francisco de Assis que ele fala, eu não devo carregar a cruz do meu irmão, mas é meu dever auxiliá-lo a carregá-la. Porque as pessoas precisam de ajuda e apoio, mas que a vida é delas, os compromissos são delas, as responsabilidades são delas, sim. Não vamos carregar a cruz deles, mas ajudar, podemos. E podemos ajudar de diversas formas. Não é só na parte material. É no comprometimento com a pessoa. É estar presente, né? Com generosidade, auxiliando com a palavra, com a presença,
com auxílio próximo. E assim fazer com que a pessoa se sinta segura e acolhida para seguir a sua vida. Essa casa de apoio que nós temos, uma casa de passagem, que eles costumam chamar, o nome Casa das Flores é para tirar todo esse conceito de casa, Nossa Senhora Aparecida, Padre Eustáquio, então todos tinham um conceito de santo, né? Uma coisa mais lúdica, mais leve, porque é para acolher criança. A gente aprende muito com as pessoas que lá vão, porque as pessoas que chegam lá, nós temos muito problema de paralisia cerebral, e as mães carregando aquelas crianças como se eles fossem curar no dia seguinte. Iam dormir, iam curar. Leucemia, problemas diversos, problemas de sangue, então vários têm. Problemas físicos, muitos problemas físicos. E as mães ali, segurando aquela barra, com alegria. E cabe a mim, como coordenador da casa, dar a elas, além do acolhimento e da oportunidade de ter um lugar saudável para ficar, o amparo emocional. Uma das formas de você colocar em prática a sua fé é amparar emocionalmente. Acolhimento. Porque as pessoas precisam desse tipo de segurança emocional. Todos, desde criança, precisam de ter segurança. E quando você transmite segurança e confiança, a pessoa se sente mais fortalecida para seguir naquela caminhada que é dela. É apenas uma passagem perante mim, outros chegam, outros vão, mas estamos ali, né, amparados pela espiritualidade, como eu disse, a mão desse grupo espiritual aqui embaixo, fazendo esse trabalho, né, até quando for permitido. Quem tem a fé cega não está preparado para fazer isso. Porque você não pode temer a Deus para fazer o bem. Deus tem que estar do seu lado, né? Deus é seu amigo, né? E eu tenho como mestre o Filho de Deus, que é Jesus. Jesus é modelo e exemplo para tudo, né? Então eu não vejo Jesus na cruz, pelo contrário, eu vejo Jesus andando, caminhando e transmitindo a sua palavra, o seu abraço, o seu apoio. A terceira fé é a fé raciocinada. Sem a fé raciocinada, nós não conseguiremos chegar a esse tipo de atitude. Porque a fé raciocinada trabalha com a razão. Ela nos permite entender. Entender. Essa mulher que falou comigo que queria uma prova de Deus para curar o marido dela, seria a prova da existência de Deus para ela. Né? Eu falei assim, porque falta para você a razão. Você está vivendo na emoção. E aí você fica cega pela emoção e pela paixão. Porque a razão te permite entender que todos nós temos os nossos desafios e as nossas dificuldades na vida. É de cada um, ninguém vai passar aqui diferentemente, porque Jesus demonstrou isso. Jesus foi modelo e exemplo quando ele foi crucificado, foi julgado, condenado, crucificado. Ali ficou demonstrado que não existiria privilégio, que a todos caberia a sua dose de sacrifício num processo de evolução e crescimento. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, inclusive Jesus. E todos nós iríamos ter a nossa dose de sacrifício, porque o processo de evolução exige sacrifício, exige dedicação, empenho. Não tem como a gente querer fazer uma mudança interior sem isso, né? A fé raciocinada, ela se apoia em quatro pilares. Acolhimento, autoconhecimento, autorresponsabilidade, controle emocional, espiritualidade. Autoconhecimento, autorresponsabilidade,
Controle emocional, espiritualidade. Isso é uma sequência de evolução num processo dessa fé raciocinada. Quando nós chegarmos a esse processo de espiritualidade que nós passamos pelos anteriores. O autoconhecimento ele é básico no processo de vida. Ele é básico. Sem ele, nós não vamos conseguir chegar na razão da vida, entender os nossos desafios, não questionar Deus. Porque é comum questionar Deus. É comum, às vezes, as pessoas ficarem com um pouco de fé vacilante, mesmo tendo a razão. Porque dependendo do sacrifício. É aquilo que a pessoa fala, mas por que comigo? Eu sou tão bom. Eu presenciei um caso de uma pessoa que falou assim, olha, a minha família está acontecendo isso. Eu estou desempregado atualmente. E eu sou uma pessoa boa. Apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa boa. Eu sou um bom pai, um bom marido, um bom amigo. E por que acontece isso comigo? Entende? Como que a pessoa, se ela não tiver amadurecida, ela consegue ir da fé raciocinada à fé vacilante de acordo com a intensidade do problema. Porque o problema, ele tem intensidade diferente para cada um. O mesmo problema, para cada um tem diferença de receber aquele problema. Né? E quando você se acha muito bom, é que alguma coisa está errada com você. Quem deve achar que a gente é muito bom não somos nós. Nós estamos no processo de amadurecimento e evolução e nós esquecemos que nós temos compromissos de reencarnação e compromissos aqui nessa vida. Todos de nós já fizemos coisas que não fazemos mais, mas fizemos. Nós magoamos pessoas, nós descumprimos regras, descumprimos leis, desrespeitamos pessoas e respeitamos condições. E o processo de evolução ele vai acontecendo. E nós somos testados pela vida por nesse processo de evolução. É igual quando a gente fala assim, Deus me dê paciência. Ele manda. Mas não te manda a paciência pronta. Ele te manda a condição de você ter paciência. Né? Se você acredita em mim, se você confia em mim, você confia em mim na dor? Você confia em mim no momento de dificuldade? Você acredita que eu estou do seu lado, não estou te abandonando num momento de tristeza, de angústia interior? Se você se mantiver ao meu lado em qualquer situação da vida, na alegria, na tristeza, é que nós vamos seguir junto. Como que eu posso ser muito bom se eu estou questionando a bondade de Deus? Eu estou esquecendo o meu passado. O que já foi feito? Será que eu fui tão bom assim? Ou eu sou bom hoje por uma situação? E será que eu sou bom realmente? Todos nós temos desvios e fraquezas. Né? E a gente só prova que é bom superando as dificuldades e desafios. Põe a doença na mão de uma pessoa, você vê como é que ela fica. Agora, põe a doença de um filho, aí você vê como é que ela fica. A doença, ela serve para nos vincular ao plano espiritual. Quando as coisas estão muito bem, está tudo tranquilo, a gente vai relaxando. Vai relaxando. Quando as coisas elas ficam sacudidas, né, igual a água quando está parada, ela fica limpa. Aí o que faz? De vez em quando a vida sacode para dar uma sujada, para depois a gente poder limpar. Quando a gente limpa aquela água que estava suja,
a gente evolui, porque a gente teve que peneirar. A gente tem que peneirar. A gente tem que coar. A gente tem que transformar aquela água suja em água limpa. Assim somos nós. Nós precisamos passar por um processo de limpeza. Nós precisamos ser coados. Nós vamos sair dessas. Melhor, não tem dúvida. Mas nós precisamos acreditar que Deus não é punitivo. Se veio para mim é porque eu preciso passar por aquilo. E se eu me conhecer, se eu fizer uma reflexão íntima comigo, se eu me mapear e conhecer os meus problemas, minhas dificuldades, meus talentos e as minhas bondades, eu vou conseguir controlar as minhas fraquezas no momento de dificuldade. Eu vou colocar em prática meus talentos no momento de dificuldade. Se eu tenho talentos e habilidades, eu preciso colocá-los em prática se eu os conhecer. Mas eu não posso sair colocando a qualquer momento. O mesmo acontece com nossas dificuldades. Como é que eu posso controlá-los? Eu só mudo alguma coisa em minha vida que eu admito que existe. Enquanto eu não admitir que eu tenho um problema, eu não tenho como mudá-lo. Quando eu chego para uma pessoa e falo assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou muito bom, por que isso está acontecendo comigo? Você tem um problema. Enquanto você não admitir humildemente que você precisa ser mais simples e humilde para enxergar a bondade de Deus mesmo na dificuldade. Uma pessoa que sai de Araçuaí com um filho com um problema neurológico, que não anda, que só fica deitado, pega uma van, dá quase 12 horas, de 381, chega aqui, sabe o que eu falo com elas? Olha que maravilha, Deus está te dando uma casa, uma cama, uma comida quentinha, um banho. Agora, revigora, que amanhã continua. As pessoas não pensam assim. Chegou uma lá reclamando do motorista da van, que não queria deixar ela no prado, queria deixar ela lá do lado do Baleia. Mas da forma que ela reclamava era de muito ódio e raiva. Então a pessoa que precisa... Porque quando vem uma doença na nossa vida, ela não vem só para a gente, ela vem para todos. Qualquer tipo de situação de dificuldade, ela é para todos. Envolve a família e quem está na relação com essas pessoas. Então, por isso é que quando a gente fala a fé precisa ser transformada em ação, é para isso. Porque se eu sou seu amigo, você está num processo de dificuldade, como que eu posso te auxiliar? A dor da gente se cura não com o amor do outro, se cura com o amor próprio. Mas para que eu possa ter o amor próprio, você podia me dar uma mão para eu descobrir esse amor em mim. Porque quem vai levantar no dia seguinte com a dor sou eu. Meu amigo esteve presente, me auxiliou, mas foi. Se eu precisar dele de novo, eu posso ligar, tudo bem. Mas as coisas, elas funcionam assim. Né? Então, conheça você mesmo. Seja seu amigo. Seja seu melhor amigo. Não tenha receio de olhar para você nos olhos. As pessoas, quando olham no espelho, não se olham nos olhos. Porque ainda não estão seguras para isso. Quando você estiver seguro para se olhar no olho, é porque você é seu amigo. Você confia em você. Você confia em você mesmo, sabendo que você errou. Fecha o caixa no final do dia. O que eu fiz no dia de hoje? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso modificar? Amanhã começa tudo de novo. Né? Então, invista em você. Crie hábitos positivos. O pensamento
O pensamento, ele gera sentimento. O sentimento gera emoção. A emoção gera sintonia. A vida é energia. A vida é energia desde que a gente nasce. É um processo de relação energética das pessoas e com o plano espiritual. Dependendo do meu pensamento, eu vou ter uma emoção forte contra mim mesmo e vou ter uma sintonia que vai me colocar num mundo em que eu vou viver em dor. Então, o pensamento de dor gera emoção de dor, que gera sintonia de dor e ódio, mágoa e rancor e vingança, e esse mundo é o que eu vou viver. Emocionalmente eu estou doente, porque tudo partiu de um pensamento que gerou uma emoção, que gerou uma energia, que me contaminou e fez com que eu ficasse emocionalmente doente. E quando eu estou emocionalmente doente, eu estou fisicamente doente. Porque corpo, mente e espírito é um conjunto que tem que andar em harmonia. Se a minha mente é de ódio, ela busca meu corpo por ódio, busca meu espírito por ódio. O meu espírito vai ser acompanhado por companheiros do ódio, da vingança. O meu corpo vai ser acompanhado por uma mente doente que vai transformá-lo num corpo doente, somatizando energias negativas, dores. Aí vem dor de estômago, dor lombar, pressão alta, diabetes tipo 2, AVC, e assim vai por lá. Coração. Essas coisas todas têm muito do princípio emocional. Energia. Quando eu crio pensamentos positivos, que eu me sintonizo no bem, que eu me sintonizo na energia boa, aquilo transforma em emoção, a emoção me transforma num sentimento que vai fazer com que eu vou viver num mundo. Bom, num mundo construtivo, positivo, em que eu passo a ser a alavanca dos outros. Eu passo a caminhar com os outros. É como se a gente... tudo isso é um processo de amadurecimento. Então, o que a espiritualidade espera da gente? Que a gente chegue nesse tema, nessa condição, e que, em vez de ficar com a mão tolhindo a evolução do outro, você estenda a mão e sai caminhando e conduzindo os outros. Porque por onde a gente passar, a gente vai levar bem-estar. Por onde a gente passar, a gente vai levar o bem, vai fazer o bem, vai fazer com que as pessoas se sintam bem. Você passa a ser um agente positivo, construtivo, e passa a ser um agente da espiritualidade aqui. Aí passa a ser a mão de Jesus trabalhando aqui na Terra. Jesus se manifesta aqui embaixo através de nós. Cada um de nós. Ele só espera que a gente faça esse trabalho. Autorresponsabilidade. Autoconhecimento, autorresponsabilidade é um dos itens da fé raciocinada, para a gente chegar no processo de não sofrer quando for ajudar alguém. Transformar a fé em ação, que a nossa fé não seja inoperante. Autorresponsabilidade é quando nós paramos de transferir para terceiros aquilo que acontece com a gente. Eu sou tão bom, por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele está me punindo? Por que eu? Se Ele é bom, por que Ele não cura meu marido? Por que Deus deixou acontecer uma tragédia dessa em Brumadinho, em Mariana, em Santa Maria, no Marrocos e em tantos outros lugares?
Por que a gente está sempre questionando a bondade de Deus nas tragédias pessoais e coletivas? Né? Nós não temos que ficar questionando Deus nesse tipo de atitude. Porque nós temos a responsabilidade na nossa vida, naquilo que nós temos que fazer e naquilo que está próximo da gente, naquilo que nos cerca. E quando nós temos essa responsabilidade e assumimos e paramos de transferir para os outros, nós passamos a amadurecer. Aí passamos a evoluir. E quando nós paramos quando nós deixamos de entender que nós somos responsáveis pelo nosso destino, nós somos responsáveis pela nossa vida, dentro do nosso livre-arbítrio, nós somos deuses, como diz Jesus, vós sois deuses, nós nos colocamos numa condição de vítima. A autorresponsabilidade, ela, ou você assume ou não assume. Quando você transfere para terceiro a responsabilidade por que acontece em você, você se torna vítima. É muito cômodo ser vítima, porque vítima é aquela pessoa que vive uma situação na vida de que ela não precisa assumir o que acontece com ela. Né? Primeiro, ela quer que você sinta a dor dela, que você viva a dor dela, que você assuma a dor dela, que você tenha pena dela, que você acolha ela e que você viva a vida dela. A vítima normalmente suga a sua energia e a dos outros. Ela faz com que você vai se desestabilizando, vai sentindo fraco. Porque como a vida é energia, quem está num processo de vítima, ela vai se fechando nela mesma, dentro do egoísmo, e ela acha que a dor dela é a única que existe no mundo. E quando ela acha alguém para fazer por ela, ela suga a energia dela. Mas quando a gente se liberta de um processo de vítima, a vítima te culpa, ela te acusa, ela te despreza e ela vai vingar de você. É um processo. Sair de perto de um processo de uma vítima gera uma série de consequências para a gente até chegar a uma vingança. Mas ela não quer sair do processo de vítima. Então, a autorresponsabilidade é um processo que é necessário a gente tomar. Senão, nós vamos cair nessa situação de vítima. Nós temos que entender que o que veio para mim é meu. O que está na porta do vizinho é do vizinho, o que está na minha porta é meu. Eu não posso achar que eu não posso merecer, que eu não mereço aquilo só porque eu sou um bom pai, um bom filho ou um bom marido. Isso é um processo natural. Eu preciso ter condições de superar esse dia a dia meu. Que as coisas vão acontecer, eu preciso estar forte para isso, com energia positiva, vibrando positivo, buscando um mundo positivo. Né? Então, quando eu me desconecto dessas coisas que me fazem mal e foco no que faz o bem, eu começo a me conectar com Deus. A minha conexão com Deus, só eu consigo fazer. Nenhuma igreja, nenhuma missa, nenhum culto, nenhuma reunião espírita vai fazer com que eu me conecte com Deus se eu não estiver em condições disso. E eu só vou me conectar com Deus quando eu aceitar as coisas que acontecem comigo, entender que elas são minhas, que num processo de evolução eu preciso delas, senão eu vou relaxar e não vou evoluir. E aí eu vou precisar dessa conexão com Deus. É quando eu vou focar não no que deu errado, mas no que deu certo. É igual a mãe que vivia um casamento tumultuado, tirou os filhos, 3 filhos, e foi morar na condição mais difícil, e o cara
Uma outra família, a família viveu numa situação de muito luxo e conforto. Então ela questiona até hoje a ela mesma se ela fez a melhor escolha, porque tirou dos filhos uma condição de luxo e conforto que outros tiveram. Ela está focando numa situação que não é a melhor situação. Você tem que focar naquilo que deu certo, naquilo que é o certo. Preservar a integridade física e emocional dos filhos é a prioridade de qualquer relação de mãe, né? Então, quando a gente foca numa situação dessa, a gente se desgasta. A gente perde a conexão com Deus. Agora, quando você foca que eu fiz o meu melhor, eu busquei dar para eles uma situação melhor, mesmo com a dificuldade financeira, porque quem garante que ter luxo e conforto, quem seriam eles hoje? Né? Então, tome as decisões pelo que você quer viver. Tome as decisões pelo que você quer viver, não pelo que você não quer viver. A gente é impulsionado a tomar decisões pelo que a gente não quer. Eu não quero ficar sem emprego, não quero ficar sem dinheiro, não quero ficar sem família, não quero ficar sem uma casa boa, não quero ficar... Então você toma as decisões pelo que você não quer, vinculado ao passado. Ao contrário, a gente tem que tomar as decisões pelo que eu quero. Eu quero fazer isso porque eu quero melhorar a minha situação financeira, eu quero melhorar a minha situação conjugal, eu quero melhorar a minha convivência com meus filhos, eu quero melhorar a minha relação no meu trabalho. Então, por isso que eu vou fazer um curso, por isso que eu vou estudar, por isso que eu vou buscar um coach de relacionamento para ajudar eu com a minha mulher, por isso que eu vou buscar... Então, ou seja, a gente vive a vida tomando as decisões pelo que a gente não quer viver. Eu não quero sofrer, então eu busco viver uma vida para não sofrer. Ao contrário, eu quero ser feliz. Portanto, se eu quero ser feliz, eu preciso de me autoconhecer, ser responsável pelas minhas atitudes, buscar um auxílio naquilo que eu tenho dificuldade, e as coisas vêm por acréscimo. Controle emocional é o terceiro pilar. Pare de esperar a aprovação dos outros. Para você ter controle emocional, além de você focar naquilo que você quer viver, pare de esperar a aprovação dos outros. Eles não vão te aprovar. É comum, as pessoas não vão te aprovar. Sempre vão questionar alguma coisa que poderia ter ficado diferente. Pare de se comparar com os outros. Na internet agora, a vida é uma vida de comparação. É uma vida de ilusão, é uma vida que a gente acha que os outros vivem, então a gente se compara com eles e por isso a gente sofre. Requalifique o seu passado. Isso é importantíssimo, requalificar o seu passado. Eu hoje só estou aqui porque eu passei por determinadas situações na minha vida. Senão eu não seria essa pessoa. Requalificar o passado é não ficar remoendo o que aconteceu. No meu caso específico, meu pai me abandonou com 11 anos e minha mãe morreu, eu tinha 19. Eu fiquei sozinho morando em Belo Horizonte. Eu seria essa pessoa? Se eu tivesse um pai até hoje e uma mãe até hoje? Eu preciso ficar questionando Deus? É melhor eu entender que eu sou a pessoa que eu sou hoje, muito que eu devo em função das dificuldades que eu passei. Reclassificar a vida, você reclassifica relacionamentos, atitudes, decisões. Você passa a entender coisas que aconteceram com você que te fizeram hoje ser uma pessoa melhor. Aí você para de sofrer vinculado ao passado. O passado para de ser um peso na sua vida e passa a ser um degrau de evolução. Um impulso de evolução. Uma ventania que te conduziu. Senão você estava parado. Senão você não tinha estudado. Senão você não tinha trabalhado. Senão você estaria dormindo até meio-dia. Seja resiliente, tenha persistência. Isso é fundamental no processo
de controle emocional? É ter persistência, é entender que eu tenho que ser resiliente. A dor vem, mas eu vou continuar. Eu vou continuar a minha caminhada. Porque a vida é uma viagem que eu faço para chegar até mim mesmo. É um caminho que eu percorro para chegar até mim mesmo. Então, as pedras que eu encontrar nesse caminho, pequenas ou grandes, eu não vou tropeçar. Eu vou rodear e vou continuar. Porque eu vou continuar, porque eu quero evoluir, eu quero amadurecer. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa boa. E assim eu vou seguindo. Pare de querer viver a vida de uma pessoa que você ainda não é. Cada coisa no seu tempo. Pare de viver uma vida de uma pessoa que você ainda não é. Não queira viver uma vida que não é sua. Quando você consegue ter o autoconhecimento, autorresponsabilidade e controle emocional, gerenciamento emocional, você precisa de ter espiritualidade, espiritualização. A espiritualização, ela faz parte do equilíbrio da vida. A vida é como se fosse uma balança de dois pratos. Tem o material e o espiritual. Nós vamos seguindo na vida, Deus permite que seja assim. Até uns 30 e poucos anos, nós vamos evoluindo na parte material. Mas aí, alguma coisa nos chama para o espiritual, que são as sacudidas que a vida nos faz. Então, o ideal é quando a gente chega em um determinado momento da vida em que a balança esteja equilibrada no lado material e do lado espiritual. A espiritualidade ela vem mais tarde porque ela exige da gente amadurecimento, evolução. E nós estamos aqui como espírito para quê, gente? Amadurecer e evoluir. Mais nada que isso. Né? A evolução é o quinto pilar da doutrina espírita. Deus único, imortalidade do espírito, reencarnação, comunicação entre os mundos e evolução do espírito. É inevitável, nós vamos evoluir. E cabe a nós buscar essa evolução porque nós temos o livre-arbítrio. Corpo, mente e espírito constituem uma equipe que deve estar coesa e saudável. As mudanças devem ser suaves para não gerar sofrimento. As mudanças devem ser suaves para não gerar sofrimento. Ninguém muda de hoje para amanhã aos pulos. As mudanças, elas acontecem devagar. Quando a gente fala num processo de auxílio, de ação, fé operante, transformar sua fé religiosa em fé de auxílio ao próximo, ela deve ser de acordo com a nossa condição. Tem pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, se elas doarem, elas vão sofrer. Vão sofrer. Então, se você dá conta de doar tempo, conhecimento, presença, alguma coisa que te doa menos, vai por aí. Até um dia que você vai chegar a tirar um dinheiro do bolso, ou alguma coisa da sua casa, ou de pegar o bife do seu prato e entregar para um companheiro com fome. Então, é um processo que deve ser lento para não gerar sofrimento. E Deus entende que é assim. Mas quando nós paramos, Deus nos sacode e questiona. Se você parou de culpar os outros ou a vida, se você passou a assumir as suas responsabilidades e compromissos, se você passou a se preocupar com o bem-estar dos outros, você está pronto para ouvir e sentir Deus na sua vida. Converse com Deus. Um dia, é que eu faço essas reuniões também, desde a pastoral da criança. Nós implantamos a pastoral da criança fora da Igreja Católica, porque era vinculada à Igreja Católica, com a Zilda Ares, mas eu queria que participasse também evangélicos e tudo mais. Aí nós fizemos isso a 13 quilômetros de Sete Lagoas. E aí, naquele processo lá, eu questionei, se você olha no olho de Nossa Senhora, não, eu tenho respeito. Então, quando você não consegue olhar no olho de Nossa Senhora, não é respeito. É que você ainda não
é amigo de Nossa Senhora? Será que não confia nela? Você tem medo dela? Porque conversar com Deus é muito mais do que fazer uma oração. É um momento de fé. É se aproximar dele, de Jesus, ou seja, de quem você tiver mais relação, com o seu guia espiritual. Busque na intuição a maneira de você se fortalecer. A verdadeira mediunidade que nós temos hoje, a mais abrangente, é a intuição. É a que nós carregamos todos os dias. Se a gente conversar com o nosso guia espiritual, com a espiritualidade que nos acompanha, se nós conversarmos com Jesus, nós vamos ficar íntimo dele. Essas coisas vão ser tão naturais que nós não vamos ter receio de falar de Jesus. Né? É como, né, eu já fiz até aqui uma vez uma palestra sobre Jesus, né? Eu fiz uma palestra sobre Jesus e fiz uma sobre o Calvário, né? As passagens dele. E as pessoas achavam que eu era prepotente por estar falando de Jesus. Como eu também já estudei Francisco de Assis, estudei Maria, e falo delas com muita naturalidade, porque eu tenho confiança em falar. Porque me faz bem falar. Me é permitido, me é cobrado. Essa distância não pode existir. Nós temos que conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com Maria, conversar com o nosso guia. Nós temos que ter aproximação com eles. Senão vem outro e toma conta. Vem outro e nos absorve. Eu costumo dizer que só enriquece, só tem sucesso pessoal aquele que ajuda mais pessoas. Aquele que ajuda mais pessoas é aquele que tem mais sucesso no processo de vida. E estou falando de coisas materiais também, tá? Enriquecer também da forma material. Porque a espiritualidade coloca na mão do bom gestor os bens materiais. O dinheiro, o bem material, ele por si só ele não faz mal nenhum, dependendo da mão em que ele está. Dependendo da mão em que ele está. Ele pode ser fonte de tragédia, como pode ser fonte de grandes feitos. Então, aquele que ajuda, a espiritualidade ajuda. Existe uma transformação energética no planeta que as coisas vão acontecendo. E eles não te perdem de vista. A gente tem que ser confiável. Eles têm que saber que podem confiar na gente, que podem acreditar na gente, que nós não vamos dar um testemunho falso, que nós não vamos nos acomodar no momento de dificuldade de alguém. Que quando nós formos chamados, nós vamos estar prontos para o testemunho. Nós somos preparados para isso. Vai chegar no momento da nossa vida, quando formos chamados, a gente estarmos prontos para dar o nosso testemunho da melhor maneira possível. Sem vacilar, sem receio. Porque a espiritualidade espera isso de nós. Eles não podem descer aqui embaixo. Eles são espíritos. Um dia vão ter um corpo de carne. Alguém tem que estar trabalhando para eles aqui. Somos nós. Por isso nós estamos nessa casa, frequentando, adquirindo conhecimento, pegando tudo isso aí, jogando para a nossa vida pessoal. Por isso que a espiritualidade tem esse trabalho todo de proteção, de ajudar a criar as casas para reunião. E todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, todo esse amadurecimento, esse autoconhecimento, autorresponsabilidade, equilíbrio emocional, tudo isso é para que no final da vida, ou antes dele, ou no momento da vida em que a gente se sentir bem, a gente transforme esse
conhecimento em sabedoria. A sabedoria é o ápice de todo o processo de evolução de um ser. É transformar conhecimento, transformar toda essa bagagem de amadurecimento que a gente traz na vida em sabedoria. O sábio é aquele que sabe como fazer no momento de fazer. É aquele que é racional e é emocional. Sabe usar a razão, mas sabe usar a emoção. Se o ser é humano, ele é feito de emoção. Então nós temos que saber conjugar tudo isso. Isso está dentro do quê? Da sabedoria. Né? Do equilíbrio, da serenidade, da leveza. Aí nós adquirimos o que um companheiro meu falou numa das minhas reuniões. Eu não peço muito, eu só peço paz. Olha só, para a gente chegar a essa paz, o que nós tivemos que passar? Olha só, chegar na paz, paz interior. Sabe o que é isso? A paz em nossa vida é um processo, gente, de tudo isso que nós falamos. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, gerenciamento emocional, espiritualização, para no final de todo esse processo a gente ter paz. Através da sabedoria de viver. E aí nós vamos entender que a vida é muito boa, mas ela é muito melhor quando o outro está bem por nossa causa. A vida é boa quando se está bem, mas é muito melhor quando o outro está bem por sua causa. Quando você chega a que o bem-estar do outro passa a ser seu bem-estar, e você entende que é muito bom estar bem, mas é muito melhor quando o outro está bem por sua causa, você atingiu um máximo de um processo de evolução. Por isso é que fica fácil você poder caminhar ao lado de Cristo. Sem receio. Obrigado, meu prazo passou um tiquinho. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência. Né? E é sempre um prazer estar aqui, precisando de mim, me chama. Né? Que nós temos esse trabalho e não corremos dele, viu? Pode confiar na gente. Obrigado. Nós é que agradecemos, Marcos, pela sua disponibilidade, pelas reflexões importantes para todos nós. Com certeza será reconvidado. Gente, nós vamos lembrar aqui as tarefas rapidamente da casa, né? A biblioteca funciona no horário às terças, às 21 horas. Quem quiser levar livros emprestados, né? Poderá buscar a biblioteca. Algo importante é a fluidificação da água. A água funciona como um remédio. A gente pode deixar lá atrás para fluidificar e tomar sempre pela manhã, à noite. Antes de acabar, se a gente precisar de completar para a próxima semana, porque às vezes não deu tempo, completa com um pouquinho de água. É remédio que está sendo colocado na água para a gente tomar. O passe também, aqueles que quiserem tomar, viu? Mas nós vamos fazer a prece de agradecimento e vamos encerrar o online, né? Que tem a turma aí que está em casa. Agradecer pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Lembrando que semana que vem teremos o nosso irmão Doca, o Almindo Júnior Doca, com o tema Possuímos o que damos, na sequência, obviamente, aí dos assuntos de hoje, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e depois a gente tem mais alguns recados rapidinho aqui para dar. Então vamos orar. Mais uma vez, Jesus, querido irmão e amigo,
Agradecemos pela oportunidade do reencontro, por tudo aquilo que passamos, que tivemos, que aprendemos e que recebemos nessa noite. Nos auxilie, Jesus, a refletir melhor sobre as bênçãos e a gratidão, como nos foi colocado lá no início deste encontro. E a fé, Senhor, auxilia-nos a colocá-la em prática, para que o nosso dia a dia se torne mais feliz, mais centrado no bem. Muito obrigado aos mentores que aqui conosco se encontram e estão, e pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Então nós